Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Vamos iniciar a doutrinária desta terça-feira com a nossa oração de abertura dos trabalhos, dando continuidade com a exposição que hoje será de Bruna Dantas e finalizando com a nossa oração de encerramento dos trabalhos. Então, iniciando a nossa oração, nós, a fim de criarmos um momento mais propício para a conexão com o Criador, vamos realizar uma leitura edificante, que hoje será do livro Filho de Deus, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. O capítulo que nós vamos ler é o capítulo 16, intitulado Teu Cansaço. O cansaço da vida, esse tipo de fastio e desagrado em relação à existência, é sinal de mais grave problema. Não resulta do trabalho contínuo nem de falta de repouso, mas de um estado de alma doentio. Revolta surda, sustentada com pessimismo, insatisfação gerada pela dureza dos sentimentos, má vontade sistemática ante qualquer ação produzem esse quadro desalentador que ameaça o teu programa evolutivo. Com urgência despe esse traje de infelicidade que te asfixia e retoma o controle das tuas aspirações, renovando-te em espírito. Altera o ritmo das tuas atividades e dá-lhes uma nova motivação, que desfaça a onda de indiferença que te envolve. A cada momento, a vida impõe mudanças que facultam o crescimento. Às vezes, por falta de critério, adotas uma que te leva a consequências prejudiciais. Não obstante, essa alteração torna-te providencial, pois que destrói o marasmo que te intoxica lentamente. Toda nova ação produz um estímulo específico que renova e tranquiliza o homem que se empenha com entusiasmo por executá-la, momento a momento, passo a passo, agindo, sentir-te-ás repousado e disposto. Faze desse modo modificações constantes, pequenas ou grandes, que te projetem para a frente, iniciando na forma de pensar que se deve tornar mais objetiva e dinâmica, como na de agir com mais segurança e sabedoria. Enfrenta cada novo dia com uma disposição salutar, sabendo-te útil na obra de Deus, que te concede ilimitados recursos para o triunfo ao teu alcance, desde que te libertes desta postura enferma a que te dás o nome de cansaço. E agora nós vamos orar. Pai, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos para mais um momento de elevar nossas almas até o teu coração. E nesse sentido, estamos aqui para rogar que a tua misericórdia possa iluminar as nossas consciências, para que mais dispostos nós possamos estar. E desta forma, melhor nos sensibilizar para as reflexões evangélicas, a fim de que, mais encorajados e com mais fé, nós possamos viver cada palavra que estaremos refletindo, ouvindo, hoje e sempre. Permite que teus anjos consoladores possam enxugar as nossas lágrimas, nos sustentar em nossas quedas, nos reerguer, Senhor, em direção ao nosso objetivo principal de vida, que é encontrar o teu amor. Permite também que teus espíritos bondosos possam continuar inspirando a expositora e todos os voluntários da nossa amada casa e todos os cristãos que se empenham para a contribuição do trabalho de amor e caridade que está sendo ofertado para todos em prol de um mundo melhor. Então, Pai amado, nesse sentido, sentindo a tua presença em nossos corações, percebendo os milagres suavizadores que os Espíritos bondosos nos proporcionam, nós agora vamos nos dedicar a ouvir as reflexões que a irmã tem a nos proporcionar. Sendo assim, com a tua permissão, nós vamos iniciar a doutrinária virtual desta terça-feira. Com a palavra, Bruna Dantas.
Olá, queridos, que Jesus nos abençoe. Hoje teceremos juntos reflexões do capítulo 13 do livro Paciência, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título do capítulo é Oração por Entendimento. Não poderia ser melhor conversarmos juntos sobre a oração, a prece, principalmente, em todos os contextos atuais que estamos vivendo, mas vamos devagarzinho. A oração. A oração, como nós podemos já entender e senti-la, é todo esse movimento que a criatura faz em direção à fonte da vida, ao campo supracósmico do universo, que tem Deus no seu centro, produtor de todas essas energias edificantes de construção, de criação, energias amorosas que se espalham por todos os cantos e todas as dimensões, se é que a gente pode falar que tem dimensões no universo, talvez todas tenham infinito, mas Deus se espalha em todas essas direções, preenchendo todos os locais desse local sagrado que nos abriga enquanto seres que existem dentro de um grande contexto universal. Então, toda vez que a criatura ela se movimenta e se direciona à divindade, ela busca entrar em ressonância com essa fonte paterna de energia que pulsa e que dá vida. Assim sendo, nós podemos entender que a oração é o sustentáculo da alma, é o que permite ao ser vitalizar-se e estar sempre disposto a continuar caminhando na grande trajetória ao qual ele está sendo convidado no seu processo evolutivo. É o combustível da alma, é uma necessidade de nós, enquanto espíritos imortais que somos, entrar em comunhão com Deus. Não é algo opcional, Pode até parecer, afinal, nós somos possuidores do livre-arbítrio, Então pode até parecer opcional, mas a criatura que opta, por não se debruçar nas conversas edificantes com o Pai, tende a desorganizar-se emocionalmente. Porque como a própria Joana nos fala, o ser que ele ora, ele harmoniza os seus centros de força, que nós podemos entender como chakras, locais onde há um constante fluxo de energia, de entrada e de saída, de fluido, de fluxo, de vida, de pensamento. Então, como eu falei, parece uma opção, apesar de que não é, é uma necessidade. Interessante, Porque se você opta em não fazer, você desorganiza-se, e tende a minar toda a sua disposição para poder, viver e desenvolver todos os seus empreendimentos enquanto ser existencial. Então é uma necessidade. Você precisa daquilo para sustentar-se. E é interessante que nós sempre temos, é sempre interessante que nós possamos repensar sempre nesse nosso interrelacionamento com Deus. A oração é algo que é para ser feito sempre. Não importa a hora, o lugar, onde você esteja, nem a quantidade de palavras que você emite. É o pensamento direcionado à divindade, sincero, profundo, é que vai permitir que você se conecte de fato com a providência divina. E Deus, como é Pai e é infinitamente bom e justo, Ele sabe as necessidades da criatura. E quando nós dirigimos nosso pensamento a Ele, nós permitimos e criamos receptividade para que Ele possa nos atender. Justamente por isso. Essa é a necessidade de nós entrarmos em contato com Ele. Porque de repente pode haver questionamentos, mas se Ele sabe o que a gente precisa, por que a busca? Porque você precisa permitir criar campo de recepção de tudo aquilo que Deus tem para lhe fornecer quando você se propõe a buscá-lo
né, com uma motivação que muitas vezes é uma motivação aflitiva, é uma motivação de dor, de falta. Apesar de que o hábito, né, de ir-se a Deus deveria ser pautado, estruturado como um movimento natural. Obviamente que tem muitos de nós que já faz isso e que ótimo, que assim continue. O hábito de conversar com Deus sempre, não importa em que situação você possa estar. Se você está bem psicologicamente, ou se você está bem disposto, se você está desenvolvendo bem os seus empreendimentos, coloca Deus em tudo. No início, no meio e no fim de qualquer coisa. Pede a Ele instrução, orientação, inspiração. E o que é que vai vir então, hein, quando a gente pede? E é bem interessante esse retorno certo que vem quando nós nos debruçamos aí até Deus. E um dos capítulos que eu gosto bastante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 25, que ele norteou muito a minha vida ao longo dos meus processos existenciais, todos têm os nossos mesmo, enquanto criaturas e seres existentes, que é o capítulo Buscai e Achareis. E eu acho ele tão forte, tão cheio de presença e de um cunho altamente consolador, que eu fico contemplando a beleza daquelas palavras e buscando me sorver, eu enquanto alma sedenta da sabedoria, alma sedenta da paz, porque nós enquanto espíritos que estamos habitando transitoriamente um corpo perecível, em um planeta que nos serve de local para estagiar, para nos reabilitarmos e nos educarmos, ou melhor, reeducarmos. Afinal, nós estamos aqui para pagar nada. Comumente eu sempre noto e sempre escuto muito essa expressão de que nós estamos aqui para pagar, né? Nós podemos pensar e ver a partir de outra perspectiva, né? Deus não é um cobrador, né? Essa noção e essa visualização de Deus como um Pai justo e infinitamente bom nos permite muito, né, entender e aceitar todos os processos que nos acontecem como uma expressão da lei de causa e efeito, do nosso processo evolutivo. Tem coisas que nós vivemos por questões expiatórias que nada mais é de um plantio, de uma colheita, de uma colheita infeliz, de um plantio que também foi infeliz. Então é a lei que vai agindo e vai nos permitindo nos atrair magneticamente para situações ou pessoas conflituosas, a fim de nós nos reabilitarmos com aquelas pessoas, nos reabilitarmos dentro daqueles contextos que servem para o nosso crescimento. Nem tudo é caráter expiatório. Existem coisas que são provacionais. O planeta é de provas e expiações. Então, como a própria Joana nos traz em sua série de livros, tem coisas que é do processo evolutivo. Nem tudo, né? A gente não pode ficar com essa psicose, a gente está pagando todo detalhe infeliz que acontece na nossa vida. A gente não pode ficar achando que eu estou pagando. Essa expressão é uma expressão muito pesada e não é adequada, né? Tem coisas que são provações, porque a vida nada mais é que um exercício de resolução de problemas, de questões. Porque a caminhada é uma caminhada desafiadora. É um caminho que ele é naturalmente sinuoso. Obviamente que essa sinuosidade ela pode ser maior ou menor, vai depender de muitas coisas. Vai depender dos esforços que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa caminhada, para que nós possamos nos tornar muito melhores do que fomos ontem, e a disposição que a gente tem para nos despojar de toda a carapaça e de todo o traje do homem velho, das nossas personalidades antigas, que ainda residem muito dentro de nós. Afinal, nós somos seres viajantes de outras eras. Nós já sabemos que é um dos princípios da doutrina espírita, o princípio da reencarnação, e que é uma lei da vida, a lei da reencarnação, uma lei divina. Então, olhar para os nossos processos existenciais com essa perspectiva é uma prova da nossa confiança na sabedoria de Deus, que nada faz de uma forma aleatória dentro de todo o contexto do universo. Tudo tem uma razão de ser, porque deve ser. E o ato de orar
e de fazer essa conexão com Deus, nos ajuda, nos clareia as perspectivas dos nossos processos. É muito interessante essa comunicação, né, que fazemos com a divindade, todo esse pensamento sendo emitido em direção a Ele, porque isso nos fortalece na caminhada e nos ajuda a encontrar caminhos. Muitas vezes que nós estamos, né, se sentindo presos em situações que nós muitas vezes nos sentimos incapazes de resolver, que às vezes realmente não dá para resolver, não do nosso jeito, ou não naquele tempo, tem coisas que se resolve, né, por conta do próprio tempo. Nós não temos controle sobre tudo. Quem somos nós para ter controle de todos os processos de tudo? Obviamente que somos os artesãos do nosso destino, dos nossos destinos. Mas existem coisas que estão na nossa caminhada que a gente não tem o poder de retirar aqui e botar a colar. A não ser que a gente entre em fugas psicológicas e não vamos entrar nesses detalhes, que não é o caso, né? E mesmo assim, mesmo fugindo, nós não estamos nos dissociando daquilo. É algo aparente, né? Porque as coisas que estão na nossa trajetória, elas só vão sair, algumas coisas dolorosas e aflitivas, quando a mensagem que elas querem transmitir se encerre. E quando nós conseguimos desenvolver as virtudes e as potencialidades que a gente tinha que desenvolver com aquelas situações. Então as coisas elas têm um prazo para ficar na nossa trajetória. O prazo pode ser mais ou menos longo, ou pode ser toda uma existência, ou 2 ou 3, quem sabe é Deus que conhece o que nós precisamos. Deus sempre sabe o que a gente precisa. Muitas vezes a gente acredita que sabe o que a gente precisa. Obviamente que a gente tem muitas noções, né? Lógico, se a gente tem muitas noções, quando nós estamos com perspectivas claras da realidade, quando nós estamos, né, buscando essa espiritualização, obviamente a gente vai tendo noções, mas quem conhece exatamente, em profundidade, toda a nossa necessidade, de fato, é Deus, porque Ele é que sabe de tudo. Não é à toa que nosso planejamento reencarnatório é minuciosamente organizado por espíritos superiores que atendem as diretrizes da divindade maestra, que sempre nos impulsiona e nos estimula para que nós possamos nos elevar. Então esse capítulo 25, que é Buscar e Achareis, traz essa mensagem maravilhosa e traz essa noção de retorno de quando você busca. Porque ele começa, bate na porta que ela vai se abrir. Porque todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. Então, se você busca e se inclina, o retorno é certo. E aí, o capítulo posterior, depois vem o 26 e é o 27, que é Pede e obtereis, vem abraçar o buscar e achareis, falado por Jesus. Que ele traz a certeza e a ação da prece, que a prece promove e a resolução que ela vai trazer. Ela simplesmente não vai, quando nós oramos, simplesmente processos mágicos, podemos dizer assim, fantásticos, coisas vão brotar e vão aparecer na minha frente. Não necessariamente assim, dessa forma alegórica, mas quando você ora, sim, você atrai magneticamente a resolução ou uma melhor, né, lida daquilo que lhe aflige. Porque Deus vai lhe inspirar a fortaleza para continuar e não desistir. Porque muitas vezes a luz está próxima e a gente já está morrendo ali realmente por tanto esforço dessa luta, né, corrosiva e que muitas vezes nos deixa abatidos, cansados, desanimados. Deus pode mover pessoas também para se fazer instrumento da tua paz, do teu amor, e essas pessoas podem se aproximar de nós para nos dar aquilo que a gente está precisando no momento, seja algo material, uma necessidade material ou emocional. Ou seja, tudo que a gente pede, Deus nos dá meios, nos inspira, move as coisas ao nosso redor para que nós possamos ter, muitas vezes, a nossa dor atenuada. Ou e nos concede essa esperança para que nós possamos continuar caminhando. E é bem interessante, dentro do capítulo 25, que é Buscar e Achareis, que tem, né, algo muito, muito, muito interessante, muito profundo e de
cunho poético, filosófico muito profundo, está em São Mateus capítulo 6, observar os pássaros do céu, que muitas com certeza devem conhecer. E é lindíssimo aquilo, né? Jesus nos traz, né, a questão da angústia do dia de amanhã, né? Ele traz o exemplo dos pássaros. Então ele fala dos pássaros e dos lírios do campo. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e nem colhem, e nem por isso eles deixam de serem alimentados. Observai os lírios do campo. Eles não tecem as suas próprias roupas, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, tão bem vestidos. Então, Jesus nos traz que Deus, que tudo sabe, nos provém de todas as nossas necessidades. Quando a gente trabalha para conseguir alcançar essa iluminação. Deus, obviamente, dá sempre, né, as possibilidades, as construções, as possibilidades de construções do crescimento próprio a todas as criaturas, mas principalmente para aquelas que buscam o reino dos céus, que buscam acessar a sua consciência onde estão as leis morais embutidas. Deus, é aí que ele simplesmente vai, né, nos nutrir ainda mais de tudo aquilo que a gente precisa. E no final dessa linda poesia, podemos dizer, Jesus arremata: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, porque tudo mais vos será acrescentado. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã caberá a ele próprio, né? Então, muitas vezes, nós estamos muito imersos dentro das incertezas do futuro, muitas vezes envolvidos e presos em descrenças que é um produto de uma vivência, de um paradigma que a gente já traz de outras existências, que é uma falta de compreensão de nós, da divindade, dos processos que nos acometem. Então, essa certeza de um amanhã melhor, principalmente quando você busca Deus a partir da prece, traz para o ser paz, conforto, consolação e confiança para continuar a caminhada. Porque nada vai faltar na sua vida quando você tem essa fé em Deus e no amanhã. E você consegue essa fé, essa lucidez psicológica de consciência quando você ora. A oração constante, ela vai potencializar a sua fé, a sua certeza que Deus controla e sabe de todos os processos e de que Ele, como é infinitamente bom e justo, jamais iria se contradizer em um princípio metalinguístico dele próprio, porque Ele é soberano. Ele próprio é soberano em tudo, nos seus princípios, no seu nome, e até no que a gente consegue falar dele dentro do nosso contexto de limitação intelecto-moral. Então, ele sempre vai nos prover, porque nada vai nos faltar, como o próprio Salmo lindíssimo 23 nos traz, que o Senhor é meu pastor, nada vai nos faltar. Então, né, essa fé, quando ela é alimentada, ela consegue ser a mãe da esperança e da caridade. Não é? Porque o sentido da nossa existência é justamente todo o nosso processo de purificação, de iluminação, que é feito em comunidade. Nós todos fazemos parte da família universal e no final das contas, obviamente, o nosso sentido existencial é mergulharmos na essência do amor. É viver, respirar e sentir esse sentimento sublime, porque ele é que dá cor e forma a tudo. Ele é que dá brilho nas nossas existências. Nossa vida só tem estrutura, só tem movimento com o amor. E a caridade, esse movimento sagrado, é o movimento sagrado do amor. Então, onde tem processos caridosos, onde tem um movimento do ser se colocando à disposição
para auxiliar, para construir, ele já está exercendo o seu papel de coautoria no universo. Ele já está entrando em ressonância com as leis divinas. E quando a gente ora, a gente consegue encontrar fortalecimento, clarear as nossas perspectivas, para a gente entender que a gente tem essa necessidade, que é a necessidade de amar. É a nossa necessidade maior. Todas as outras vêm como ramificações dessa. Então, olha só o poder da prece vindo, nós já conversamos, fortalecimento para a caminhada, perseverança, confiança no amanhã, e nos deixa alimentados de uma crença sólida no que a gente realmente deve fazer. É de onde a gente deve imprimir esforços e gastar energia sempre, porque aquela energia vai ser reposta, porque os processos amorosos são assim. É um fluido bilateral, multilateral, que se movimenta entre as criaturas e que permite que tudo que exista possa florescer. Então, nós conseguimos encontrar força para continuar todos os nossos processos empáticos, solidários, de sempre se colocar como um ser, né, dar utilidade sempre, se colocar sempre como útil para fazer o bem. Não esquecer nunca, obviamente, de fazer o bem para nós mesmos, no sentido do autocuidado, do auto-amor. E quando a gente ora, a gente também consegue perceber que essa é uma necessidade muito importante de eu me amar, de eu me cuidar, de eu me respeitar. E que existe uma diferença de auto-amor e autocuidado para egoísmo. O autocuidado, você percebe-se, mas de uma forma equilibrada, ao menos isso é o ideal. Apesar de que tudo que a gente faz como ser imperfeito ainda vai ter cotas de imperfeições e de ajustes. Nós sempre vamos ser convidados a ajustar o nosso relacionamento com nós, com os outros, com Deus. Os nossos processos, os nossos atos ainda não são perfeitos, ou ainda não são despidos de ajustes, de coisas para poder consertar ou para estar melhorando. Afinal, nós sempre podemos melhorar. Sempre podemos ser melhor de alguma forma. Ou ajustar uma coisa aqui, outra coisa ali. Organizar mais um tempo daqui, botar outro para ali. Tem muita coisa para a gente fazer. É sempre o trabalho, essa lei que rege a vida. Ela vai alimentar a lei do progresso, como a gente já tinha conversado em outras abordagens para quem teve a oportunidade. Então, uma lei ela vai se aparatar, vai se estruturar na outra. Então, esse retorno certo, ele vem quando a gente ora, quando a gente se envolve nesse impulso de ir até Deus. Né? É bem interessante que a gente possa pensar também na gênese das nossas dificuldades, muitas vezes, de ir até Deus. Tem muito também da questão da disciplina, né? de você realmente debruçar-se para separar os seus horários para orar. Apesar de que, como nós já tínhamos conversado inicialmente, não tem hora nem lugar, você pode orar sozinho ou em grupo, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, os Espíritos nos traz. Você pode orar sempre que der vontade, sempre que você puder estar orando, ore. A questão dos horários é bom porque auxilia a mente a direcionar, né? A mobilizar a sua vontade. Pode ser que sim, você pode estabelecer horários ou não, ou as duas coisas. Pode ter os horários pré-definidos ou pode orar sempre que puder. Obviamente que a questão do horário nos incentiva a sermos disciplinados. Então, uma outra coisa, muitas vezes, essa dificuldade da prece é justamente algo que a gente já pontuou. É a dificuldade de acreditar. É ainda o processo imaturo do ser, do entendimento de Deus, de estar envolto ainda em processos de incertezas. Isso é uma coisa também que nos boicota. É um processo também de autossabotagem. Muitas vezes, para a gente não orar e ir até Deus. Muitas vezes a gente também tem certas questões psicológicas, né? Muitas vezes a gente pode se deparar, sim, com algumas armadilhas do nosso inconsciente, de achar que nós não somos merecedores e não quer estar buscando aquilo, buscar e pedir a Deus, né? Resistência para o arraste ao mal, para o arraste às mesquinharias, à cupidez, à maledicência, aos vícios,
existem variados vícios. E muitas vezes nós somos portadores de vícios que a gente nem imagina que nós temos, que nós estamos cultivando dentro de nós. Né? Então toda essa força e essa resistência, ela vai ser alimentada, né, quando a gente desenvolve esse hábito e nos propõe sempre a orar. Então o ser imaturo, que nós estamos falando sobre essa gênese, né, dessa dificuldade, né? Estamos conversando, trazendo reflexões sobre isso. O ser, ele tem dificuldade, muitas vezes, de entender tudo o que acontece com ele próprio ou com o grupamento que ele está fazendo parte. E essa é uma visão, muitas vezes, imatura da existência, mas que vem antes de Deus. Parece às vezes que Deus nem é Deus em alguns discursos que a gente faz, pessimistas, sustentando determinados tipos reproduzindo determinados tipos de discursos, né? E nutrindo e solidificando determinados tipos de teorias sobre algumas coisas, né? Então o ser, quando ele não consegue entender, e muitas vezes a lucidez psicológica ela tá condizendo em muitas vezes, né, dentro de muitos contextos, com, né, a sua construção das outras existências, com todo o material evolutivo que você tem dentro de si. E isso é que constrói, né, o seu processo de amadurecimento psicológico. E muitas vezes que está aliado à espiritualização. Quanto mais você está espiritualizado, quanto mais você permite que você, enquanto espírito imortal, triunfe em relação à matéria, mais você vai conseguindo desenvolver os seus sentidos como espírito. Obviamente que os nossos sentidos, enquanto espíritos, tem as suas limitações por nós estarmos dentro de um corpo físico, né? Mas nós temos as nossas percepções que podem ser aguçadas quando nós buscamos nos espiritualizar. Então, essa espiritualização, ela nos ajuda, né, a gente ver as coisas a partir de outras perspectivas, um outro olhar, um olhar mais aguçado e certeiro dos processos que nos acontecem da realidade. Então, a gênese dessa dificuldade, que a gente tinha comentado outras coisas, né, vem carregado, né, dessa falta do entendimento, né, de Deus em seus princípios, de ser justo e bom, né? E Deus não é visto muitas vezes, dentro de muitos contextos, de uma forma efetiva, né, como o ser soberano, né? Possuidor de sabedoria, conhecedor de todas as nossas necessidades, e isso muitas vezes nos bloqueia em muitos momentos de buscá-lo. Tem uma coisa que acontece, né, com muitos de nós também, é processos de revoltas surdas que ocorrem dentro, né, ali da nossa mente, do nosso interior, né? Inaceitação e incompreensão dos processos existenciais, como eles realmente são, né? Então, são coisas que a gente traz também das outras jornadas anteriores e que muitas vezes nós solidificamos aquele paradigma com determinados tipos de posturas mentais que às vezes é influenciado por pessoas, né, ou até por uma mídia, ou por outros tipos de estímulos para que você sustente essa postura, né, revoltada, né. Muitas vezes dentro de nós já existiu ou existe, né, vai depender de cada criatura é o mundo, né, muitos ímpetos às vezes de nos acharmos vítimas de muitos processos e muitos contextos que a gente vivencia. Obviamente que tem muitas coisas que se agravam, né. Tem coisas que não necessariamente a gente busca, que são, como a gente tinha conversado, questões também provacionais, né? Mas nada nos acontece sem um propósito, né? Então tudo tem uma razão de ser. E Deus é que sabe de tudo. E Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. Mesmo que ocorra um agravamento, aquela situação, aquela dificuldade vai possibilitar que aquele ser, ele nutra, ele potencialize algumas virtudes, a da resignação, da resiliência, da perseverança e da própria fé, né? Então, muitas vezes essa inaceitação de muitas coisas que a gente vivencia, ela obscurece a nossa visão de nós buscarmos Deus, como se orar não resolvesse, né? Ou não fizesse efeito, ou não fizesse sentido. É como se a oração não fosse capaz. Obviamente que você orar, né,
Você simplesmente há coisas que estão na sua vida, não é um conto de uma varinha de condão. Deus é sábio. E se comunicar com ele, não permitir que coisas que são importantes para estarem ali, elas possam vir a se destituir de forma, né? Não necessariamente isso, mas Deus, como os espíritos, né, e Kardec nos traz, principalmente no Evangelho, vai nos impelir, vai nos munir de recursos psicológicos, né, vai alimentar, vai alimentar certos recursos psicológicos que jazem latentes dentro de nós, né, para que nós possamos desenvolver as coisas que a gente precisa desenvolver dentro de nós, para encontrar os meios, né, de poder sair de determinados contextos ou lidar melhor com determinada situação, que muitas vezes não depende de nós, exatamente de nós ter que resolver. É um condicionamento evolutivo de determinado tipo de grupamento, de nós, enquanto família, né? Então, quando a gente busca essa espiritualização, né, nós, pouco a pouco, a gente vai ampliando, como a gente tinha conversado, a nossa visão e vai nos desmaterializando, né? À medida que o ser ele se espiritualiza, ele vai entendendo, né, a sua real necessidade, né? Então, ele se sente muito mais lúcido para vivenciar todos os seus processos, muitas vezes, necessidades do cunho da matéria, mas ele entende, ele separa as coisas. Então, às vezes, essa vivência materialista, quando é vivida sem um devido entendimento, obscurece muito a nossa visão e nos impede de buscar a Deus e perceber que Ele é que orquestra tudo. Então, essa espiritualização, né, que é justamente, né, todo esse processo de lucidez, esse campo de visão do ser em relação às coisas como elas são, possibilita que você possa compreender a divindade e buscar mais a divindade dentro dos seus processos, né? Algo que é muito interessante a gente comentar é essa aproximação de Deus com o ato da caridade, né? Porque a caridade é esse movimento sagrado do amor, né? Porque nós existimos, né, e sobrevivemos para amarmos, para mergulharmos na essência do amor, para vivenciarmos altos estados de amorosidade. E é bem interessante quando o ser, ele entende isso, essa necessidade, e a caridade, ela vai sensibilizar o ser. Então, quando o ser ele se sensibiliza, né, principalmente dentro dos contextos de processos caridosos, que são estímulos potentes e maravilhosos, ele passa a, obviamente, né, até compreender melhor a divindade, né? Compreender a divindade requer que nós possamos ter estados, níveis de consciência elevados. Como o próprio Kardec traz na Gênese, que a gente vai compreender, né, Deus, né, de fato, quando nós tivermos alcançado altos estados, né, evolutivos, intelecto-morais, vem acompanhado com todo o progresso moral da criatura intelectual. Então, quando a gente vai adentrando nos meandros do amor e entendendo de fato que amar é uma necessidade, é o nosso sentido existencial. É amar, né? E todas as outras coisas que nos acontecem, todos os nossos estímulos impositivos existenciais, é justamente para nos direcionar a esse sentido. E a gente, obviamente, consegue viver, né, de fato, somente por amor, como Jesus fala, como Jesus fez, quando a gente consegue justamente estar em um estado, em um nível de consciência, né, elevado, máximos, podemos dizer, que Jesus trouxe para a gente, enquanto exemplo, essa mensagem de purificação e de vivência daquele amor pleno, integral, sacrificial, de renúncias, de esquecimento de si, né? Então, esse entendimento de que eu necessito realmente servir, né? Porque o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, como Jesus nos traz brilhantemente, né? Isso potencializa a nossa fé também, né? Porque é como se fosse uma conversação também com Deus, o ato da gente velar, estar disposto sempre a auxiliar as pessoas ao nosso redor, né? E aí isso casa muito bem com a oração, por causa de uma coisa, né? Aquilo que a gente tinha pontuado, né, naquele capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pede Obtereis, né? Tem
justamente, né, observar os pássaros do céu, que a gente tinha comentado, mas no final ele fala o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, foi algo que a gente tinha comentado, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, essa busca por esse reino dos céus que está imbuído, que está ali na consciência, dentro de cada espírito, né? Ali dentro dele, no seu interior mais sagrado. Quando essa busca ela vem, Deus sempre vai nos contemplar, né? Com mais possibilidades de crescimento e com tudo aquilo que a gente precisa para poder a gente conseguir alçar, né? Esse voo evolutivo. Então, quando a criatura ela busca ele e acessar essa lei que está dentro dele, ela está se espiritualizando. E normalmente o ato de espiritualizar-se, de permitir que nós, enquanto espíritos, possamos triunfar sobre a matéria, ela vem cheio de um preço, né? Podemos dizer assim, né? O preço de, né, muitas vezes, você deixar de fazer coisas de momentos de lazer, né? De muitas outras coisas que você pode estar fazendo também, de massagem egóica, ou também de necessidades do mundo da matéria, correr atrás de determinados tipos de coisa, né? Você precisa realmente renunciar a tudo isso e ir atrás do que realmente importa, né? É algo que não é fácil, né? Mas algo que vale a pena, né? É algo porque é o que a gente precisa, é o nosso objetivo enquanto seres. Então, quando Deus ele vê aquele espírito, né, que ele vai buscar, né, encontrar ele, né, dentro das suas próprias leis, nesse acesso, nessa busca do acesso à consciência e a tudo aquilo que ela tem para nortear, para favorecer o nosso discernimento, Deus observa, ele vai capacitando, né, podemos dizer, vai trazendo mais oportunidades e mais desafios para o ser estar evoluindo. Então, esse ato de caridade, que dialoga muito bem com o ato de espiritualização, né, que também dialoga muito bem com o hábito de você se sensibilizar e até Deus, tudo isso vai facultando o ser a ele compreender mais todos os processos existenciais, né? Então, quando você se espiritualiza, né, você se sensibiliza, você busca mais Deus e você também entende mais o próximo de uma forma mais potente, de uma forma mais efetiva. Você vê sempre o outro como possuidor também de limitações que nem você tem. Obviamente, cada um tem a sua, do seu jeito, ao seu modo, mas a gente deixa de ser tão exigente com as pessoas. Obviamente, quando você é líder de algum grupo, você tem que cobrar coisas assim das pessoas, dentro de vários contextos. Nós não estamos falando disso, nós estamos aqui falando sobre o ato de exigir que as pessoas elas sejam perfeitas conosco, né? Joana fala isso em sua série psicológica. Muitas vezes a gente exige do outro que o outro não erre com a gente, né? Que o outro sempre fale a nossa língua, né? Então a gente precisa dar às pessoas o direito delas serem quem são, de ter as limitações que elas tenham, porque nós também temos os nossos desafios. Obviamente que não necessariamente igual. Cada pessoa tem o seu trajeto, tem a sua necessidade, né? Uns podem estar, de repente, mais adiantados que outros pelo trabalho, pelo esforço, né? Pelo labor que é empreendido, e a gente se inspira, né? É muito lindo de ver isso, que dá vontade de você ir, correr atrás e fazer mais, né? Quando você visualiza isso, né? Tem que ter um valor inspiracional muito grande pra gente, servir como estímulo para poder atravessarmos essa rota escarpada, né? Normalmente escarpada da existência. Então, esse ato de servir, ele vai nos sensibilizar cada vez mais, né? Vai dulcificar o nosso coração, né? Porque Deus sempre, né, o ato de orar sempre vai nos direcionar para que a gente possa encontrar os meios de sair, de resolver alguns contextos, algumas situações. Só que a gente precisa ter receptividade, a gente precisa apresentar receptividade para que Deus possa nos inspirar no que a gente tem que fazer, no que deve fazer. Muitas vezes a gente não tem essa receptividade. Por quê? Porque muitas vezes fica imerso em revoltas, o coração ainda está endurecido para entender, para visualizar. Muitas vezes tem uma má vontade ali de querer também mudar as perspectivas, de perdoar, de compreender melhor, né, todas as outras pessoas ou a nós mesmos, os processos. Então você precisa possibilitar criação de campo
para que quando você ore, Deus possa manifestar-se dentro de você, porque Ele está ali. O psiquismo divino habita dentro de nós, como Joana nos fala. Então está ali dentro de todos nós que somos filhos de Deus. Mas obviamente que Ele se manifesta, podemos dizer, em toda a sua benevolência, em todo o seu brilho, em sua potência, quando a gente entra em ressonância, entra em comunhão com essa a onda mental amorosa, a onda amorosa que vem, que está imersa no universo, nos domínios sagrados da divindade, no seio dele, ao redor dele. Então a gente precisa despir-se de muitas amarras, de muitos comportamentos, né? De muitas formas ainda tabuladas de ver algumas coisas. Então precisamos sempre entender tudo aquilo que nos acontece, né? E é bem interessante a gente pontuar, né, a situação que a gente está vivendo atualmente, né? Tem um ano que nós estamos, né, enfrentando num processo turbulento, doloroso. Não é fácil, né? Tá assistindo, tá vendo, né? Tantos desencarnes dolorosos, né? Dos nossos semelhantes. Principalmente que a gente percebe agravamento de alguns contextos, né? Estamos vivendo alguns cataclismas econômicos, sociais, né? Mas nós temos que aproveitar a oportunidade para exercer, dar o testemunho de nossa fé. E aí é que a oração entra. Ela é fantástico falar dela, principalmente nesse momento, né? A oração, ela vem para nos alimentar, a nos sustentar dentro dos nossos lares ou nos nossos trabalhos, para quem está tendo que trabalhar, né? Mas diante de todo esse deserto das atividades, né, do mundo, né, os locais fechados, e possamos ter equilíbrio psicológico para isso. Porque a oração, como a Joana faz, ela permite que o ser, como a gente tinha conversado inicialmente, harmonize-se, equilibre-se emocionalmente, né? E não é uma opção, é uma necessidade do ser, né? Ele se harmoniza com a prece. Então, é esse momento que tem todos os seus, né, o recolhimento de suas benesses, e também tem todo um propósito, porque Deus nos joga dados para o universo, né? Deus é sábio em tudo. Ele também está nos permitindo que a gente testemunhe. Porque falar, muitas vezes, é muito bonito, né? Para quem fala, um grupo, para quem prega, ou para... não importa. Mas viver de fato aquilo que você está falando, aí é que é o desafiador. Mas justamente isso que é o ponto da questão. Porque Jesus, como exemplo, ele era coerente. Tudo que ele pensava, ele falava e ele fazia. E nós estamos caminhando nessa construção. E nem tudo que a gente pensa, que a gente lê, que a gente está ali, né, aprendendo, muitas vezes a gente encontra dificuldade da vivência. E é assim mesmo. É a vida. A gente vai batalhando até conseguir viver isso de cada vez melhor, né, com o passar do tempo, né? Então agora é justamente essa hora de nós darmos o testemunho da fé, de que se realmente a gente acredita em Deus, a gente acredita que todo momento obscuro de tempestade vai passar. Porque Deus é justo e Ele é bom. E nada ocorre sem a permissão dEle. Então agora é a hora, mais do que nunca, de nós podermos repensar muitas questões, de nós potencializarmos o nosso entendimento dos processos e do entendimento da divindade como esse ser, né, criador, esse criador maravilhoso, que a tudo vê e a tudo controla. As suas leis continuam no universo, ali sendo executadas, né? Então nós temos que simplesmente ter, né, fortalecer o mental, né, e alimentar-nos enquanto espíritos do que a gente realmente precisa, que é a oração. É esse encontro com Deus, para ouvir dele o que ele tem a dizer. Não necessariamente pode vir em frases, não necessariamente, mas pode vir num ímpeto, num impulso. Hoje eu estou me sentindo bem, estou me sentindo mais confiante, mais resignada, mais resiliente, mais paciente. E se tem uma coisa que nós estamos sendo convidados a potencializar, é a paciência. Esperar algo que não está no nosso controle. É interessante como muitas vezes a gente tem essa necessidade, por nossa maturidade, estar no controle de tudo que nos acontece, né? Dali, né?
Mas isso aí que está acontecendo, como muitas coisas na nossa vida, que a gente às vezes acha que está tendo controle, não está. Porque muitas coisas, obviamente, estão no nosso controle, não estamos falando disso. Estamos falando de processos que nos acontecem que são necessidades evolutivas. Não estão ali para enfeitar ou para criar uma dor desnecessária. E Deus, o tempo é dele, o relógio é dele, não é nosso. Então, acredito que isso traz muita ansiedade em nós por estarmos reclusos e estarmos sem perspectiva. Não tem prazo, não tem um cronograma como a gente recebe, né, quando a gente participa de estar em aula, na faculdade ou em grupos de estudo. Não tem um cronograma para o fim do aprendizado, né, podemos dizer. O fim daquele momento é Deus. Então, muitos processos ansiosos podem estar acontecendo, mas a confiança nele tem que vir. Porque depois de todo momento tempestuoso, sempre tem uma claridade luminosa que normalmente, para ficar mais poético e real, vem com um arco-íris, com cores muito intensas e bonitas. A noite, ela tem toda a sua utilidade, obviamente, como tudo. Com um momento do dia lindo de se ver também, apesar de não estar claro, com a luz do sol, né? Mas a noite tem todas as suas fases, né? Do crepúsculo, e aparece a lua com suas fases, né? E tem o momento do amanhecer, que não fica escuro sempre, não é? Tudo tende a clarear, e nós temos que esperar todo esse brilho, essa claridade vir. Tentarmos não nos fixar tanto nas dores que estão sendo ali, né? Nós estamos assistindo, obviamente que nós não estamos aqui falando que nós não vamos enxergar isso, nos sensibilizarmos de jeito nenhum, claro que não. Né? Muitas vezes acontece conosco, e nós também temos nossos tormentos que nós estamos vivendo, até silenciosamente. Né? Ninguém está falando isso. Estamos falando de tentar também encontrar, dar ritmo ao nosso dia, baseado numa fé sólida, de sempre se colocar útil para auxiliar dentro desse contexto que nós estamos vivendo, mas confiante e orando para nós, sim, mas para as outras pessoas também, os nossos irmãos, para o planeta. Todos somos uma família universal, né? E precisamos todos nós, né, nos alimentarmos, né, com essa relação bilateral linda do amor, multilateral, né, como a gente tinha falado. E o ato de orar para nós criarmos essa estabilidade, ou tentar pelo menos caminhar para ela e para os outros também, nós já estamos dando nosso testemunho de fé, de paciência em Deus e de acreditar que todo vento, toda tsunami, tudo que pode vir de mais destruidor, de mais devastador, né, sempre, né, antecede um momento de iluminação e de brilho, porque tudo passa. Tudo sempre passa. Então, que nós possamos continuar confiantes e dar o nosso testemunho de fé, potencializando, regando esse testemunho com a vivência da oração constantemente, como um alimento, como o pão que a gente come, o café da manhã, que tomamos para alimentar o corpo. A oração é o nosso alimento enquanto espírito, é a necessidade da criatura de se interrelacionar com aquele a que criou, que a criou. A ida ao Pai, para que Ele possa nos acalentar, nos enviar, né? Ou melhor, Ele sempre está enviando, mas que nós possamos encontrar, criar receptividade, campo de aceitação para os eflúvios amorosos que Ele emite sempre. Ele está criando agora, nesse momento, como os Espíritos nos falam dos Espíritos. Ele só é amor, Ele fala, podemos dizer, se Deus tem voz, é a voz do amor, né? Podemos dizer assim. Então ele emana amor o tempo todo. E nós precisamos, como estou falando já há algum tempo aqui, abrir, nos descortinar, para que esses eflúvios amorosos, consoladores, possam potencializar a nossa fé, a nossa paciência e a nossa crença em um futuro muito melhor. Um abraço bem grande, bem gostoso, saudade de vocês. Muito obrigada. Nós agradecemos por estarem sempre conosco. Até mais, tenha uma boa semana.
Então, finalizada a exposição da irmã Bruna Dantas, vamos agora encerrar a doutrinária virtual de hoje com a prece que o nosso querido Jesus, amado Mestre, nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, que assim seja. O nosso muito obrigado pelo companheirismo e pela união de todos nós. Um abraço e até a próxima oportunidade do Canteiro de Fraternidade.